Graças a Deus, cumprimento a todos os irmãos da comunidade Ágape, aos meus queridos irmãos. Também aqui deixo o meu abraço ao pastor Misael, a Malu. Desde já agradeço pelo convite, por poder estarmos compartilhando a palavra do Senhor. Também quero deixar aqui o meu forte abraço ao pastor Ricardo. Deus abençoe o pastor Ricardo por sua vida, pela sua família. Que Deus esteja abençoando você grandemente. Amém? Eu quero estar compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos. Nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, né? Esse período em que a igreja, em que a humanidade está passando por esse momento de pandemia. E o que mais começa a saltar, meus irmãos, aos nossos olhos é podermos ajudar, é podermos compartilhar, é podermos dividir, doar. E essa é a função da igreja, essa é a função minha, essa é a sua função, a função do corpo de Cristo. A Bíblia fala que ali em Atos, no comecinho, a igreja, eles se reuniam, repartiam, dividiam tudo o que tinham, vendiam, repartiam. Para quê? Para que não houvesse ninguém com alguma falta de alguma coisa, ninguém tivesse falta de coisa alguma. E eu quero ler aqui com os irmãos a palavra em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Essa palavra em que Paulo ensina a Timóteo de que forma ele deveria agir com a igreja. O livro todo de Timóteo, 1º e 2º Timóteo, é um livro de grande ensinamento a líderes, pastores, mas também nós, igreja do Senhor. E Paulo ele diz assim ali em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8: Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé, e ele é pior que um infiel. Nós vemos aqui que Paulo ele diz assim: olha, Timóteo, a ajuda primeiro tem que ser para a família. E a palavra aqui do Senhor nos ensina que devemos ajudar, sim, aos irmãos, ajudar a igreja, mas o que a palavra de Deus nos ensina é que em primeiro lugar vem a família. Em segundo lugar, irmãos, vem os domésticos da fé, né? Que são nossos irmãos da igreja, mas em primeiro lugar a família, aos nossos pais, aos nossos irmãos, aos parentes mais próximos. A palavra de Deus nos ensina, e ela é até um pouco dura, né? Quando Paulo fala assim, aquele que não ajuda a sua família primeiro, ele nega a fé, porque não adianta nada eu pegar e ajudar ao meu irmão de todo o coração, mas sabendo que eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho uma irmã, um irmão com a falta de alguma coisa. E Paulo ele ensina na palavra do Senhor aqui para Timóteo. Então, irmãos, nós temos três, nesse momento de ajuda, nós vemos aqui que nós temos três fases que devemos colocar de ajuda. Primeiro lugar é a família. Em segundo lugar, aos domésticos da fé, que são os nossos irmãos, né? Em terceiro lugar, aí vem as demais pessoas, amigos, vizinhos, né? Mas essa é a orientação da palavra de Deus. Aleluia. Quero também ler com os irmãos em Tiago capítulo 2, em que nós vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina. Tiago capítulo 2, versículo 15, ele diz assim, olha: E se o irmão ou a irmã
estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe deres coisas necessárias para o corpo, né? Que proveito há? Então aqui em Tiago já ensina sobre os nossos irmãos, né? Quando anunciamos a palavra, mas aquele irmão está necessitado. Quando falamos: olha, que o Senhor te cubra, te vista, mas aquele irmão não tem um calçado, não tem uma roupa. Ou muitas vezes fala assim: que o Senhor te farte, como diz a palavra, que o Senhor te farte, mas esse irmão não tem um mantimento. Então, a palavra de Deus diz assim: que proveito há? Que proveito há? Então, nesses dois ensinamentos, em Timóteo, ensinando que devemos ajudar primeiro aos domésticos, aos nossos familiares, né? E em Tiago, ensinando que nós como devemos ajudar os domésticos da fé, que são nossos irmãos. Quando anunciamos, falamos da palavra, mas aquele irmão há uma necessidade. Então a palavra de Deus fala: que proveito há? Então nós devemos, nesses momentos que estamos passando, onde as pessoas se voltam, e principalmente a igreja do Senhor tem que estar voltada a ser solidária, a estar ajudando. Graças a Deus que o Senhor tem nos abençoado, graças a Deus que o Senhor tem nos sustentado, a mim e a você. E olha, eu não sei se você está desempregado ou você está com falta de algo, mas saiba que o Senhor, Ele é o nosso sustento. O Senhor é o nosso alimento. E Ele vai prover todas as coisas, porque nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Amém? Graças a Deus por essa palavra. Que essa palavra fale ao teu coração. Se você tem um parente aí próximo de você, a palavra de Deus fala: ajude primeiro ele. Se você tem um pai ou uma mãe, né? Você tem um tio, ajuda primeiro ele. Depois ajude o teu irmão. Assim a palavra de Deus nos ensina. Amém? Eu quero encerrar neste momento cantando um louvor. Esse louvor eu gosto muito. Que nós devemos ser esse vaso que Deus possa nos usar, né? Que nós devemos ser o exemplo, sermos parecidos, igual ao Senhor Jesus. Amém? Que os irmãos fiquem com esse louvor ao teu coração. Que os meus olhos sejam teus olhos, Senhor, no meu jeito de olhar. Que minhas mãos sejam tuas mãos, Senhor, para que eu possa ajudar. Que os meus pés sejam teus pés, Senhor, por onde quer que eu vá. Minha voz soará mais forte, além do poder da morte. Eu quero ser o pão do faminto, a força do cansado, a paz do oprimido. Eu quero ser os pés de um aleijado, a luz do pobre cego, o sal abençoado. Eu quero ser o pão do faminto, a força do cansado, a paz do oprimido. Eu quero ser os pés de
cego, o sal abençoado. Fazei deste vaso de barro um vaso de glória e de luz, que sempre no vaso de barro habite somente Jesus. Que em mim você habite somente Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.